Olá, bom dia a todos. É muito bom podermos estar aqui, iniciando mais esse dia de vibração, de reflexão, em torno da obra Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, que tem como título Jesus e Revolução. Esse capítulo é um dos capítulos que eu considero assim, talvez um dos mais completos, porque Joana já vai trazer para a gente a ideia de que Jesus sempre agiu na condição de um psicólogo profundo. É meio que como não importava assim, o revestimento, a aparência com que se lhe apresentavam as pessoas, ou mesmo aquilo que as pessoas diziam a ele. Na verdade, ele conseguia olhar além. Ele conseguia olhar aquilo que as próprias pessoas não eram capazes de dizer. A verdade é que quando verbaliza o que lhe vai no íntimo, o homem invariavelmente escamoteia no envoltório das palavras aquilo que desejaria dizer. Nem sempre a gente está disposto a mostrar as coisas como elas realmente são. Muitas vezes é mais fácil arquivar e deixar guardado aquilo que a gente acha difícil que seja mudado ou mexido nesse momento. Ainda que de forma inconsciente, alguns de nós temos uma espécie de pavor, né, de se desnudar perante o próximo e também a si mesmo, né? A gente muitas vezes não quer ver determinadas coisas. São poucas as pessoas que, para além de terem essa capacidade de se mostrarem como são, mas há poucas pessoas também capazes de realmente ouvirem as outras, verem as outras, compreenderem as outras. Isso porque, normalmente, quando a gente está diante do outro, a gente, no momento do diálogo, primeiro que a gente nunca, ou raramente, tem uma escuta realmente verdadeira. No geral, a gente já traz para aquele diálogo a nossa visão, a nossa percepção de mundo, as nossas questões, e enquanto o interlocutor está falando, a gente já está pensando naquilo que a gente vai responder. Então, não poucas vezes, esse diálogo se torna um monólogo, e muitas vezes você não tem realmente um debate, uma conversa, um diálogo verdadeiro. Você acaba tendo ali a exposição de pontos de vistas baseados em visões de mundo diversas, né? E Jesus não, Jesus era um grande psicoterapeuta. Ele, quando estava ali diante da pessoa, ele estava ali com a escuta disponível. Ele silenciava o barulho externo, ele estava ali para escutar o que aquela pessoa estava trazendo. Ele olhava para aquela pessoa que estava diante dele. Ele conseguia enxergar aquele ser como um todo. E com isso ele compreendia a essência daquela palavra, daquilo que aquela pessoa trazia para ele. No geral, né, a gente percebe que quando a gente está nesse diálogo e tudo, o sorriso de simpatia de um momento muitas vezes se transforma assim, em esgar no outro instante, e a gentileza muitas vezes transmuda-se em agressividade, porque o ouvinte ele capta a projeção do narrador, sendo que ele vai adaptar a informação à própria problemática, o entendimento de que é capaz ao seu campo de conflitos. Jesus, por ser um homem integral, límpido na sua transparência efetiva, ele era capaz de penetrar os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmo, que se debatia na superfície dos efeitos sem lograr remontar as suas causas. É aquele caso, para vocês terem uma ideia, daquela pessoa que passa e vê uma criança fazendo uma birra. No geral, qual é o nosso primeiro pensamento? Ah, aquela criança está fazendo uma birra. Nossa, que criança mal educada. Nossa, a mãe não consegue botar limites. Mas quando você para pensar, o que é a birra infantil, se não um exercício ali daquela criança estar aprendendo a lidar com os seus sentimentos? Né? Ela ainda não sabe refletir, ela não sabe colocar, se posicionar diante daqueles sentimentos, então ela vai para um
né, uma postura equivocada, ela está no momento de aprendizagem. Mas a gente interpreta o comportamento de acordo com a nossa visão, que muitas vezes é limitada. A gente não consegue enxergar os antecedentes que motivaram essa criança a chegar até aquele processo. E muitas vezes nós, né, fazemos isso com os adultos. Quando a pessoa chega para falar, a gente já tem uma opinião formada. Eu costumo dizer que a gente tem muita opinião sobre tudo, porque a gente não consegue ouvir em verdade. A gente não consegue, né, estar ali em verdade para o outro. Jesus não, Jesus era diferente, ele olhava além. Logo, os seus diálogos, eles eram rápidos e diretos. Ele evitava, não usava circunlóquios e nem ficava evasivo, levando ali a questões que em nada contribuiriam para aquelas pessoas. Quando ele recorria às parábolas ou apresentava ali contra-interrogações aos fariseus e às pessoas hipócritas da época, ele usava de uma técnica sem paralelo, mediante a qual o farsante se descobria nas suas próprias palavras. Assim ele fez repetidas vezes. Um exemplo é quando o sacerdote chega para ele e pergunta assim: Mas, Senhor, quem é o seu próximo? E ele vai e narra a parábola do bom samaritano e obriga o sacerdote, pela lógica, à própria conclusão. Igualmente, ele aplicou esse método com aqueles que iam ali lhe inquirir se era lícito, por exemplo, pagar o imposto, pedindo-lhes uma moeda e indagando-lhes quem era a efígie nela esculpida. Agora, apesar de tudo isso, era com os sofredores, porém, que Jesus mantinha a mais correta psicoterapia que se tem conhecimento. Ele não recorria aos sonhos dos seus pacientes para descobrir-lhe o inconsciente, os seus arquivos, as suas sombras psicológicas. Ele não ficava preocupado em administrar os medicamentos usuais ou outros de complicadas fórmulas já usados à sua época. Não transferia para os seus familiares o peso da culpa, da hereditariedade, dos fatores socioeconômicos, não fazia que somatizassem os fenômenos desgastantes mediante acusações de qualquer procedência. Amava a todos, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes e abandonadas. Ele despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não, porém, impedindo que prosseguissem conforme o desejassem. Jesus se lhes impôs. Era buscado por todos, sem os procurar, porque o êxito de qualquer empreendimento depende do seu realizador. Os fatores circunstanciais são-lhe o campo, o espaço onde agirá. Agora, é certo que beneficiados, quase todos que lhe receberam a claridade libertadora foram adiante, a sós, por eleição pessoal. Jesus não determinava que eles fizessem nada. Pelo contrário, ele sabia reconhecer ali que cada um tinha o seu livre-arbítrio e cada um era capaz de fazer suas escolhas. Agora, muitos foram ingratos. Outros tantos recaíram nas redes em que se amolentaram na indolência. Diversos o acusaram inconscientes e inadvertidos. Agora, todos, porém, sem exceção, não ficaram indenes ao seu magnetismo, à sua afabilidade, ao seu poder. Jesus era revolucionário por excelência. Ele estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Oferecia a contribuição do primeiro passo. Os demais não eram por conta dele, eram ali pertencentes ao candidato, eram aquele indivíduo que deveria dar os passos subsequentes. A obra era geral, a ação de cada um que lhe cabia realizar. Ele não ia fazer nada por ninguém, porque cadê o mérito individual, né? Seguindo à frente, Jesus aplainava a estrada. Os inimigos estavam não do lado de fora, mas no foro íntimo dos combatentes. Ele sabia que era um esforço árduo e que só a perseverança, o tempo e o trabalho levariam à vitória. Assim, Jesus não se irritava e nem se impacientava. E é nesse sentido
que Joana chega e nos convida no final desse capítulo para dizer que se nós desejamos realmente a cura dos nossos males, que a gente seja capaz, né, de auscultar este sublime psicoterapeuta, que a gente seja capaz de seguir as instruções do mestre, revolucionando-nos a nós mesmos, rompendo com o comodismo, com a autoflagelação, com a autopiedade, com o passado sombrio. Joana nos convida a um renascimento, mas um renascimento diferente, onde ela diz assim: renasce de dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Não estás sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio. Qual ocorre contigo? Descobre-os e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus, e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Ninguém está aqui para lutar contra ninguém, para brigar, senão para lutarmos contra os nossos próprios males, contra as nossas próprias mazelas, contra as nossas próprias imperfeições, contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, contra o nosso comodismo, como a benfeitora Joana bem coloca para nós. É muito importante que a gente consiga, né, permitir, né, como aquela criança, né, que estava fazendo a birra. O adulto faz birra, mas faz birra diferente, né? A gente critica, a gente joga a responsabilidade para o outro, mas que a gente consiga escutar melhor aquilo que vai dentro de nós, que a gente consiga permitir que os nossos sentimentos sejam reconhecidos por nós e trabalhados por nós, que a gente seja capaz de nomear cada um dos nossos sentimentos, reconhecer mesmo os nossos limites, nossas fragilidades, para que a gente possa, pouco a pouco, ir superando um a um e crescendo, crescendo nos passos do Mestre Jesus, guia e modelo, que foi um grande revolucionário, mas não um guerreiro do mundo que lutou contra as pessoas, mas um grande revolucionário que nos ensinou a maior de todas as revoluções, a revolução do amor. Que a gente possa, a cada dia, aprender um pouco mais e se desafiar um pouco mais, para que sejamos sempre um pouco melhores. Muita paz para todos. Um ótimo dia. Que a gente possa continuar vibrando nessa mesma, né, positividade que esse texto nos oferta e que nos coloca, né, de forma bastante lúcida diante da vida, nos chamando mesmo a esse despertar, mostrando, olha, a vida não tem nada de mágico, sobrenatural, os acontecimentos da vida não são punições, não são castigos, na verdade, é um fluxo natural que vocês precisam vivenciar e precisam vivenciar com serenidade, com equilíbrio, assumindo a responsabilidade que cada um tem com a sua própria história, com a sua própria trajetória, com o seu próprio percurso de vida. E é claro que a espiritualidade amiga não nos desampara, mas antes de mais nada é preciso que nós queiramos progredir, que a gente tenha vontade de seguir, né? Que a gente possa seguir sempre. Muita paz. Bom dia.